Aqui é Alexandre Fernandes, da Brave CG School, e novamente eu venho trazendo aqui novidades do Maya 2020. Neste vídeo eu vou tratar o assunto sobre a inserção de keys na animação. A Autodesk, ela trouxe aqui na versão 2020, se eu mudar aqui o meu menu set para Animation, né, eu tenho aqui o menu Key, e eu tenho esses 4 recursos novos que ela inseriu na versão 2020. Então eu tenho aqui o Insert Key, que ele tem o atalho Alt-I, já vou explicar a funcionalidade dele, e tem os outros recursos aqui, que são os modos de inserção de keys, né, separadamente, ou seja, se eu quiser um key para Translate, Rotate e Scale, então eu tenho aqui os atalhos separados. Então eu vou explicar a funcionalidade dela, é bem simples, mas que vem ajudar bastante aí o processo de trabalhar a animação no Maya, né? Então, por exemplo, eu tenho esse personagem aqui, ele tem uma animação, né, simples e tal. Então, ele vai dar um salto, né, por exemplo. Eu vou selecionar aqui esse objeto da mão dele, esse shape. Tá vendo que aqui na timeline eu tenho os keyframes, ok? Então, se eu pegar no Graph Editor, se eu abrir aqui no menu Window, Animation, Graph Editor, tá? Eu visualizo aqui as curvas da animação, todas elas, né, no caso os eixos X, Y, Z, e digamos que você queira inserir os keys, né, nas curvas de uma vez só. Por exemplo, todos que mexem com Maya, já estão familiarizados com Maya, sabe que para você inserir um keyframe em determinada localização aqui, você tecla S. Porém, o S, né, ele causa uma certa alteração na curva da animação. Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui, ou melhor, eu vou destacar a curva em X de rotação que ele está fazendo. Então, repara na curvatura que ele está aqui, né? Então, a trajetória, certo? Então, se eu pegar nesse intervalo, né, e teclar S, repara que ele faz uma leve mudança aqui na minha curva e, às vezes, isso não é legal, né? No processo de animação, isso aqui pode causar um dano, tá? Então, eu tenho a ferramenta lá, Alt-I, por exemplo, e repara que quando eu insiro, utilizo o Alt-I, que está aqui, né, no menu, por exemplo, aqui no menu Key, Alt-I, tá? Ele colocou o keyframe ali e dali ele não fez nenhuma mudança na minha curva, tá? O problema não, né? É a função da ferramenta. Olha só, selecionando aqui no meu Graph Editor todas as curvas, né? Ou seja, o objeto em si, se eu teclar Alt-I, a função do Alt-I, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai tacar um keyframe em todas as curvas, né, do meu objeto selecionado, então em todos os eixos, no caso aqui, X, Y, Z. Tá? O X representado pela linha vermelha, o Y pela verde e o Z pela azul, tá vendo? Então, o teclado Alt-I inseriu, né, o keyframe nas 3. Então, caso você não queira isso, você quer inserir um key só em uma determinada curva, aí você tem aqui, ó, vamos lá, se você visualizou aqui no menu Key, você tem as opções separadas, ó. Por exemplo, então você tem aqui o Insert Key Translate, ou seja, Ctrl+Shift+W, se você quiser translação, tá? Que é movimento. Se for rotação, Ctrl+Shift+E. E se for a escala, Ctrl+Shift+R. No meu caso, eu preciso de rotação, tá? Então, por exemplo, eu tenho que selecionar, no caso, a curva que eu quero inserir esse aqui. Por exemplo, eu vou me basear no X de novo, e aí eu dou um Ctrl+Shift+E, tá vendo? Então, esse Ctrl+Shift+E também não altera a curvatura da sua animação. Ele insere o key e não danifica ali a trajetória da sua animação. Então, é um recurso bastante interessante, é um recurso que eu acredito que venha para somar, né, para você poder aí agilizar o processo de animação dentro do Maya. E eu acredito que você possa fazer bom uso desses recursos, ok? Então, eu fico por aqui. Se inscreva no nosso canal e não perca as novidades no Maya 2020. Um abraço!